A paz do Senhor, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa EBD aqui no Campo Inferno Velho, em especial para os nossos pré-adolescentes. Glória a Jesus. Hoje, lição de número 8. Vai falar Jesus, o verdadeiro pastor, ou o pastor verdadeiro. Glória a Deus. Então, se aqui está dizendo que ele é o nosso pastor verdadeiro, então quer dizer que existe o outro que não é verdadeiro, né? Nós vamos ver isso na nossa lição de hoje. Vamos orar? Amado Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez compartilhar um pouco da tua santa e gloriosa palavra. Fica conosco, abençoe cada pré-adolescente, Senhor, que estiver assistindo essa videoaula. Que o teu nome seja glorificado e que a tua palavra seja uma semente plantada em cada coração. E assim eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém? E o nosso texto bíblico se encontra no livro de João, capítulo 10, versículos do 10 ao 16. E a Bíblia diz: Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Está escrito em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. E aqui, mais uma vez, o nosso maravilhoso Jesus contando, falando aqui a sua palavra, a sua mensagem, né? Falando para o povo o propósito pelo qual ele veio a este mundo. E como nós vimos nas lições anteriores, ele sempre dava exemplo de coisas do dia a dia daquele povo, né? Falava através de ilustrações, de parábolas, para que eles entendessem da forma mais simples o propósito dele aqui nesse mundo. E hoje não é diferente. Ele diz que ele é o nosso pastor verdadeiro. Glória a Deus. Então vamos iniciar. O pastoreio de animais era uma atividade muito comum entre os judeus. Esse tipo de trabalho já era realizado pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram nômades e levavam seus animais para onde iam. Até porque a fortuna de uma família era medida pela quantidade de animais. Pastorear ovelhas era um trabalho muito popular. Jesus utilizou dessa comparação para ensinar sobre seu caráter divino e sobre a sua missão aqui na terra. Então, Jesus, agora falando que ele era o pastor verdadeiro, ele falou de algo que fazia parte do dia a dia daquele povo. Por quê? Porque aquele povo tinha o costume, fazia parte da vida deles, a criação de ovelhas. Eles eram nômades. O que é nômades, professora? É aquele povo que não tem um lugar fixo, né? Não passa muito tempo morando no lugar. Eles sempre estavam saindo de um lugar para o outro. Então, uma das atividades daquele povo era criar ovelhas. Glória a Jesus. E Jesus, aqui vai falar, Jesus é o bom pastor. Jesus começou o seu sermão apresentando uma situação que todos os ouvintes conheciam. Ovelhas guardadas no curral, protegidas por uma porta. Elas entram e saem em segurança, guiados pelo pastor. Elas conhecem a sua voz. Se por um acaso um ladrão vem atacar, ele não entra pela porta. Ele invade o curral para roubar, matar e destruir as ovelhas. Tratava-se de uma parábola, como seus ouvintes não compreenderam. Jesus disse claramente: Eu sou a porta. Glória a Deus. E agora ele se compara à porta, né? Ele diz que ele é o verdadeiro pastor. Mas para que aquelas pessoas entendessem o que ele queria falar, que ele estava falando através de uma parábola, ele disse: Eu sou a porta. E o que é a porta? Né? Para que serve uma porta? A porta é simplesmente uma abertura por onde pessoas ou animais entram e saem, né? Tem o livre acesso de entrar e sair. Mas por que Jesus se comparou agora com uma porta? Vamos ver. Cada pastor, ao levar o seu rebanho para apacentar, precisava garantir um lugar seguro para a noite. Geralmente era uma caverna. Após acomodar todas as ovelhas e contá-las, o pastor se posicionava de tal forma
que bloqueava a passagem, cumprindo a função de porta. Glória a Deus. Olha aí, então, porque ele se comparou a uma porta. Por quê? Porque quando o pastor ele saía com o seu rebanho e quando estava já escurecendo, ele tinha que arrumar o quê? Um lugar seguro, um abrigo para colocar as suas ovelhas. E geralmente era a caverna, né? Por onde eles andavam, sempre se refugiavam assim, se protegiam nas cavernas. E depois que ele colocava todas aquelas ovelhinhas ali dentro, todas protegidas e bem guardadas, o que é que ele fazia? Ele ficava na porta, impedindo agora o acesso de ou uma ovelhinha sair, ou então entrar ali algum animal, alguém para fazer mal àquelas ovelhas. Glória a Jesus! Então ele se comparou aqui a uma porta, porque ele quis dizer para aquele povo que ele era a proteção. Assim como a porta serve de proteção, quando ela está fechada, Jesus está dizendo aqui que ele serve de proteção. Ele é proteção, glória a Jesus, como um bom pastor, né? O pastor que cuida bem das suas ovelhas, ele dá o que é a ovelha? Proteção, ele protege as ovelhas. Jesus veio a esse mundo também para proteger todo aquele que nele crê. Glória a Jesus. E ele ainda continua, dizendo assim: Jesus se apresentou como um pastor enviado por Deus para garantir vida, segurança e proteção ao seu povo. Aí ele diz: eu sou o bom pastor. Agora vamos ver porque ele falou agora que ele é o nosso bom pastor. Havia muita diferença de trabalho entre o pastor e um empregado pago para cuidar das ovelhas. Aquele que é dono das ovelhas possui um envolvimento pessoal com elas. O pastor colocava nome nas ovelhas, marcava-as e estava pronto para protegê-las. Quer dizer, o dono, né, o verdadeiro pastor, o dono das ovelhas, ele tinha todo o cuidado, todo o amor, a ponto de colocar até nome nas ovelhinhas. Glória a Jesus. E há uma diferença entre o verdadeiro pastor e aquele que recebe para cuidar de ovelhas, ou seja, um mercenário, né? Que na Bíblia também vai aparecer essa palavra, mercenário, que é aquele que ele recebe algo em troca para cuidar das ovelhas. Então, não é o mesmo cuidado de um pastor. O pastor, ele se dedica, né? Tem toda a dedicação, todo o cuidado. Ele é capaz de dar até a sua própria vida para proteger as ovelhas, enquanto o mercenário não. Se no caso aparecer um ladrão à noite ou um animal para fazer mal a uma ovelha, o mercenário, o que é que ele faz? Ele foge e deixa as ovelhinhas tudo desprotegidas. Glória a Jesus. Por isso que Jesus falou que ele é o nosso bom pastor. Glória a Deus. O empregado contratado para olhar as ovelhas simplesmente fugia quando o perigo, que poderia ser um bando de ladrões ou animais ferozes, como lobos e ursos, se aproximava. Aí nós lembramos de quê? De Davi, que também era pastor de ovelhas, né? O que é que ele fazia? O que é que ele contou uma vez lá na palavra de Deus? Diz que ele falando ali para Saul, ele disse que um dia ele matou um urso e até um leão, glória a Jesus, para proteger as ovelhinhas do seu pai. Então quer dizer que Davi, ele tinha esse espírito de pastor, né? Esse amor pelas ovelhinhas do seu pai, a ponto de enfrentar perigo de morte para proteger cada uma daquelas ovelhas. Glória a Jesus. E é esse amor que o nosso Jesus ele tem por cada um de nós. Ele se comparou aqui na terra, né, a porta que traz o que? Proteção, e pastor que tem o que? O maior cuidado, o maior amor, a ponto de dar a própria vida para proteger cada uma ovelha. E no caso de Jesus, para proteger cada um de nós, ele se doou, ele deu a própria vida para morrer no nosso lugar. Glória a Deus. Aí aqui no segundo tópico vai dizer, ouvindo a voz do pastor. Olha só que interessante.
Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O trabalho do pastor com as ovelhas era muito intenso. O pastor acompanhava a ovelha desde o nascimento e garantia sua alimentação ainda no início da vida, quando ela não sabia nem mesmo comer. Então, nós vimos no primeiro tópico que um dos objetivos de um pastor, de um verdadeiro pastor, é dar o que? Proteção às suas ovelhas. E aqui ele está falando de que? De alimentação, de provisão. Então, o verdadeiro pastor, ele traz a proteção e a provisão também. Glória a Deus. A ovelha é um animal indefeso, que demora a aprender os comandos. Talvez a ovelha seja o único animal que não sabe se defender. Glória a Jesus. O pastor precisa ensinar sons e sinais. Assim a ovelha passa a conhecer e confiar apenas na voz do seu pastor. O pastor também é responsável por guiar as ovelhas até o local de pastagem e água. Glória a Deus, olha que interessante. A ovelha, desde ela, quando ela ainda não sabe nem comer, que o pastor ali começa a prover a sua alimentação e começa já a ensinar ela sons e sinais a ponto de, quando ela cresce, ela conhece a voz do seu pastor e ela não segue mais nenhum outro pastor, nenhuma outra voz. Ela só segue a voz do seu pastor. Glória a Deus, que interessante, né? E aqui ele diz o quê? Que o pastor também é responsável de guiar as ovelhas. Glória a Jesus. Olha aí, mais um objetivo do pastor. Primeiro, proteger. Segundo, alimentar. E terceiro, agora, guiar. Glória a Deus. Mostrar o caminho por onde elas deveriam seguir. Glória a Jesus. Caso uma ovelha se perca, o pastor guarda todo o rebanho em segurança e vai buscar aquela que se perdeu. E em uma situação de ataque, o pastor está pronto para lutar contra animais ferozes. O pastor sempre resgata sua ovelha. Que coisa mais linda, né? O Senhor, o Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso, vem a esse mundo e Ele diz que é o nosso verdadeiro, nosso bom pastor, que Ele dá o quê? Quer nos dar segurança, quer ser o nosso provedor, quer guiar os nossos caminhos. Glória a Jesus, né? Ele como nosso bom pastor, Ele sabe tudo o que nós precisamos, porque o pastor, ele sabe tudo o que uma ovelha necessita e ele está disposto até do que? De dar a sua própria vida, que foi o que ele fez. Glória a Deus, para nos dar o que? A salvação. Glória a Jesus. Ele diz: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Glória a Jesus. E como é que eu e você agora conhecemos o nosso bom pastor? Como as ovelhinhas, que são animais, gente. Pense em animais e elas conhecem a voz do seu pastor. Nós precisamos também conhecer a voz do nosso pastor fiel, nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. Mas como é que eu posso conhecer a voz do meu pastor? Glória a Jesus. Tendo um relacionamento com Ele, intimidade, né? Buscando a presença de Deus todos os dias através do que? Da sua palavra, falando com Ele através da oração. Então eu vou agora com mais intimidade conhecer a voz do meu pastor. Quando Deus falar comigo, quando Jesus falar comigo, eu vou saber quando é Deus e quando não é Deus. Glória a Deus. É isso que Jesus quer de cada um de nós. E foi isso que Ele quis trazer para aquele povo. Ele quis falar para aquele povo que Ele é o quê? Ele é a proteção, é a provisão. Ele é o guia que aquele povo estava necessitando. E hoje também não é diferente. Ele vem trazer o quê? A proteção para todo aquele que vem até a Ele. Trazer a provisão. Ele vem nos guiar até Deus. Glória a Jesus. E aqui, para finalizar nossa lição, glória a Jesus, ele diz: antes de terminar o seu sermão, Jesus destacou ainda uma grande revelação.
Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer elas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Por que ele falou isso? Porque ali naquela multidão para a qual ele estava falando para os judeus. Mas ele falou ali que o quê? Que ele ainda tinha outras ovelhas que estavam em outro aprisco, que ele ia trazer também para ficar juntinho dele. Então isso nos mostra que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele, quando veio ao mundo morrer no lugar da humanidade, por amor a nós, ele não veio por um povo especial, ele veio para todo aquele que nele crê. Então esse é o meu bom pastor, esse é o teu bom pastor. Se você ainda não conhece, deseje conhecer, busque a ele, leia a palavra de Deus, deseje ter esse relacionamento e seguir, ser direcionado, guiado, protegido e amado por esse bom pastor. Glória a Jesus. Que Deus nos dê uma semana abençoada na sua presença, sempre nos guardando e nos guiando, em nome de Jesus. Amém.